Meu nome é Ana e eu vim aqui apresentar para vocês o método e sistema automático de análise de imagem de mamografia e método de treinamento de rede neural profunda. Os dados bibliográficos da patente são o número da publicação WO/2020/227794. Os inventores da patente são Roberto de Alencar Lotufo, Eduardo de Faria Castro Fleury e Eric Machado Seolim. A data do depósito internacional foi dia 13 de maio de 2020 e a data de publicação em 19 de novembro de 2020. Mas primeiramente, o que é a mamografia, certo? A mamografia é um exame do tipo raio-x realizado em um aparelho chamado mamógrafo que comprime a mama e gera imagens de alta qualidade capazes de revelar a existência de sinais precoces de mama. Sobre a invenção. A presente invenção, ela descreve uma solução para avaliações de forma mais rápida de imagens de mamografia a partir da predição de densidade mamária, de forma a avaliar e classificar o risco de a densidade mamária mascarar um diagnóstico de uma lesão e da predição da qualidade de posicionamento da mama na imagem de mamografia. A análise automática da imagem de mamografia, ela promove uma estimativa sobre a qualidade do posicionamento da mama na imagem, na tentativa de que o exame ele não precisa ser refeito, e também uma predição sobre a densidade mamária, classificando quanto aos riscos de a densidade de obstruir uma lesão e atrapalhar um diagnóstico. Dessa forma, essa invenção ela possibilita auxiliar no diagnóstico do câncer de mama. O classificador de qualidade, ele ocorre basicamente em 3 etapas. Aqui podemos verificar que a primeira etapa é a qualidade de captura para a classificação de posicionamento da mama. A segunda etapa é a densidade de mama para classificação de densidade mamária. E a terceira etapa é onde esse classificador ele é baseado em redes neurais profundas, chamado Deep Learning. A análise automática, ela é feita através de um sistema de análise de imagem de mamografia por meio da máquina de captura de imagem de um computador local do hospital, de um servidor local ou remoto e através do computador local do médico. Então, é gerada a imagem, a interface que detecta novas imagens e solicita sua classificação, é enviada a imagem e os dados, a análise da imagem retorna o resultado da qualidade e posicionamento da densidade da mama, é preparado os dados para o relatório do exame, o servidor web para o acesso dos relatórios e, por fim, através do computador local do médico, ao acesso dos relatórios pelo browser. O método de treinamento de rede neural profunda para análise de mamografia e predição da qualidade de posicionamento da mama compreende em 3 etapas. A primeira é a seleção de uma pluralidade de imagens de mamografia de base contendo perfil amostral estático previamente identificado como boa, média ou ruim. A segunda etapa é a classificação qualitativa do posicionamento da mama na imagem de mamografia da pluralidade de imagens de mamografia. E a terceira etapa é a inserção das imagens classificadas em um canal de entrada da rede neural profunda e verificação de erros a partir de comparações com o perfil amostral definido. Aqui nós temos o resultado da imagem. Nessa imagem, a qualidade estimada está como boa e a densidade estimada foi apresentada como índice B. Então, é isso, pessoal. Obrigada. Olá, meu nome é Elisângela
E hoje trago para vocês o medidor da densidade óssea através de ondas eletromagnéticas. Esta foi uma pesquisa feita pelo site do INPI através da patente US 6213934B1. E o porquê que eu pesquisei sobre esse aparelho? A intenção foi buscar por uma invenção de baixo custo e acessível ao público, e chamar a atenção do público para uma doença silenciosa, a osteoporose, caracterizada por baixa densidade mineral óssea. A pesquisa foi realizada no site do INPI, no quesito patente, e o artigo apresentado ao 31º Simpósio Brasileiro de Telecomunicações do mesmo autor e inventor, dados coletados, resumidos e apresentados nos slides. Antes de falar do pequeno aparelho, eu gostaria de falar sobre a osteoporose. É uma doença osteometabólica sistêmica, caracterizada por baixa densidade mineral óssea. Ela compromete a microarquitetura e a resistência óssea, expondo a pessoa a risco de fraturas e, consequentemente, ao comprometimento da qualidade de vida. Esta invenção tem por objetivo determinar maior ou menor densidade mineral óssea de forma não invasiva, desenvolvida com baixo custo e fácil acessibilidade à população, podendo ser usada como equipamento de triagem para diagnóstico de osteopenia e osteoporose. Para alcançar o objetivo acima, criou-se um instrumento que é a combinação de aplicação de técnicas e conceitos de diversas engenharias como software, engenharia elétrica, engenharia da computação, ciência da computação e engenharia biomédica, para a caracterização da menor ou maior densidade mineral óssea. O invento opera com ondas eletromagnéticas para a análise de permissividade elétrica no tecido ósseo, técnicas de extração de características e reconhecimento de padrões com o uso de redes neurais. As tais ondas são emitidas e recebidas por dois dispositivos com função de emissão e recepção de ondas eletromagnéticas, permeados por uma rede neural artificial que modula, aprende e informa o estado geral da densidade mineral óssea do paciente. Ainda, o invento que opera na faixa de frequência de 2 GHz a 2,44 GHz. Ele possui um baixo custo em seu processamento de fabricação, portabilidade e simplicidade em sua operação. Tem como grande vantagem ser um equipamento que constitui uma plataforma inteligente para triagem e diagnóstico de alta ou baixa densidade óssea através de ondas eletromagnéticas. E para atingir este objetivo anteriormente citado, utiliza-se neste invento um arranjo de dois módulos cujas funções são receber um sinal eletromagnético de um gerador e emitir este sinal no espaço com eficiência e diretividade pré-estabelecida em função de sua configuração geométrica, e do outro lado, receber o sinal eletromagnético emitido pelo dispositivo gerador. O medidor é composto por 3 módulos distintos e estes, quando interligados, provêm o resultado de alta ou baixa densidade mineral óssea do paciente, bem como o armazenamento de todos os diagnósticos realizados, sendo capaz de registrar o histórico de cada paciente. Os 3 módulos são compostos por local, o mobile e o web. Módulo 1, local. Módulo 2, o mobile, e o módulo 3, o web. Além de possuir um módulo global, o GPS, com pinos de entrada e saída digitais, conexão de internet por meio de uma entrada para cartão SIM, e está apto a realizar a leitura em qualquer dos dedos da mão. A leitura deverá ser realizada na falange medial do dedo médio. O módulo 1 tem capacidade de realizar o processamento dos dados recebidos pelo dispositivo receptor e enviá-los através da porta USB, Wi-Fi ou Bluetooth. Para o módulo 2, concluir o processamento e determinar a baixa ou alta densidade mineral óssea. Esta leitura é possível em razão do posicionamento de 2 ou mais dispositivos construídos com metamateriais alinhados verticalmente ou horizontalmente.
com capacidade tanto de transmitir como receber sinal eletromagnético por meio físico. E para concluir, a patente de invenção descreve um dispositivo portátil que faz uso da atenuação do sinal eletromagnético para determinação da baixa ou alta densidade mineral óssea. Este aparato funciona com a emissão de radiação não ionizante, portanto não invasiva. Sua arquitetura é composta de sistemas embarcados, tecnologias móveis, System on Chip e inteligência artificial. Olá, eu sou a Camila Quadros e vou apresentar a vocês o dispositivo IORT para tratamento de radioterapia de pacientes com câncer. Essa invenção compreende uma fonte de partículas, um dispositivo de aceleração que envia o feixe de partículas em um alvo através do aplicador, um filtro de dispersão que permite que a distância entre a fonte de partículas e o alvo sejam mantidas em uma faixa compatível com o uso desse dispositivo em salas de operações padrões, e um sistema óptico para colimar o feixe das partículas que é colocado entre o filtro de dispersão e o aplicador. Essa pesquisa foi feita no site INPI e seus inventores são o Giuseppe Felici e o Massimo Di Francesco. A publicação foi no dia 25/7/2019 e a fase nacional no dia 14/7/2020. Especificamente, a IORT, a radioterapia intraoperativa, consiste em irradiar o leito tumoral ou o tumor residual durante a cirurgia. Essa técnica permite a minimização da dose distribuída ao tecido saudável e, consequentemente, a maximização da dose distribuída ao alvo, graças à possibilidade de inserir telas dedicadas na abertura cirúrgica ou a possibilidade de mobilizar o tecido saudável e os órgãos em risco. A IORT foi estabelecida nos últimos anos graças ao desenvolvimento de aceleradores móveis, que foram desenhados para realizar o tratamento diretamente na sala de operação. Um dos aspectos cruciais de um acelerador para a IORT é a quantidade de dispersão de radiação produzida durante o tratamento na sala de operação. A proteção de radiação de um acelerador define os limites de uso e, portanto, juntamente com as dimensões e o peso do sistema, é o elemento-chave que o torna um investimento sólido. O objetivo geral dessa invenção é superar as supramencionadas desvantagens da tecnologia anterior e, em particular, prover um dispositivo para tratamento de radioterapia dos pacientes com câncer, que permite uma redução na dispersão de radiação em todas as regiões de uma sala de operação padrão. A figura 1 ilustra uma vista esquemática de uma sala de operação padrão dividida em uma região para a instalação do dispositivo. Já a figura 2 ilustra uma vista lateral esquemática do dispositivo. A figura 3 mostra a geometria de uma tela usada no dispositivo. A figura 4 é uma vista esquemática dos vários componentes de radiação de vazamento do dispositivo. E a figura 5 é uma seção transversal parcial do dispositivo que ilustra os sistemas de blindagens adotados. Vantajosamente, essa invenção propõe uma solução altamente inovadora, que permite a minimização de dispersão de radiação na íntegra do espaço em que circunda o dispositivo, no interior de uma sala de operação padrão, ao mesmo tempo em que mantém as dimensões e os pesos do dispositivo compatíveis com aqueles de um tipo tradicional de máquina. E é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado. Obrigada!
Boa noite a todos. Eu sou Melquisedeque Félix da Silva e hoje estaremos falando sobre patentes. A patente que eu escolhi trata-se de um dispositivo portátil acoplável à máscara respiratória ou capacete de proteção facial para esterilização de ar, para respiração em ambientes passíveis de contaminação por germes ou vírus. A patente, ela tem o número de pedido BR 10.20.21.00.46-7B1 e o depositante foi a Optoeletrônica S.A. Os inventores foram Antônio Fontana, Djalma Antônio Chinaglia, Nelson Maurici Antônio, Mário Antônio Stefani, Alessandre Rodrigues Geraldo, Gabriel Augusto Tavares, Luiz Carlos Ottoboni e Patrícia Pires Ottoboni. E como é o funcionamento do dispositivo? Ele é composto por uma câmara de entrada de ar e outra câmara de saída de ar, e elas são separadas e comandadas por válvulas direcionais de fluxos automáticas, que conduzem o ar filtrado para a máscara nasobucofacial convencional. Ambas as câmeras confinam o ar e, diante de um labirinto de fluxo, expõe esse ar à iluminação ultravioleta, na região espectral de 200 a 390 nanômetros. E o que diferencia esse dispositivo de uma máscara comum? Uma máscara comum, o mecanismo de filtragem se baseia no impedimento mecânico do fluxo de patógenos pela interceptação mecânica destes pela malha do tecido. Então, dependendo do tamanho do patógeno ou gotícula que o transporta, a malha ou trama do tecido tem que ser suficiente para não permitir a passagem destes patógenos. O dispositivo em questão, ele tem uma arquitetura funcional que pode ser dividida em 4 partes principais, onde a primeira são as câmaras de passagem de ar, ou seja, o labirinto. A segunda é a unidade de controle. A terceira é a conexão do labirinto e a adaptação do dispositivo a máscaras de proteções faciais. E a quarta são as fontes de alimentação, o suporte da bateria, o carregador e a interface de comunicação e a parte eletrônica de controle geral. Temos então aqui o primeiro modelo, onde temos um capacete com visor transparente. Podemos observar aqui a máscara nasobucal, o tubo flexível que liga a máscara ao labirinto. Temos o cabo que conecta todo o sistema ao conjunto da bateria e do circuito de controle. Temos aqui um outro modelo, onde podemos observar que o labirinto ele já está na parte superior da cabeça do usuário. Aqui temos uma junção de ligação entre a máscara e o labirinto. Podemos observar aqui o cabo de ligação que vai para a bateria e o circuito de controle. O dispositivo, ele é composto então pelo labirinto, pela parte toda do controle, aqui a conexão entre a máscara, que ficaria nessa posição. E como funciona? O ar ele entra pela parte da entrada do fluxo de ar, que é protegido por um filtro EPA, que impede a passagem de partículas que possam contaminar todo o sistema. O ar, então, ele passa através dessas câmaras até a região onde ele é direcionado para a máscara, e depois, quando o usuário solta o ar, ele é direcionado para outro labirinto e depois expelido pelo sistema. Podemos observar aqui os LEDs que fazem a emissão da luz ultravioleta para a eliminação dos patógenos. Temos aqui os sensores que controlam o fluxo, que medem o fluxo de ar conforme a respiração, para poder emitir a potência necessária para os LEDs e assim estar efetuando a eliminação dos patógenos.
Temos aqui as duas válvulas direcionais que impedem que o fluxo de ar corra no sentido que não é para correr, ou seja, quando ele volta, ele não passa para a parte de entrada, ele vai só para a parte da saída do dispositivo. Então, impedindo assim que o ar fique circulando e fique preso dentro do labirinto. O que eu achei interessante é que tanto o ar que entra, que o usuário respira, tanto o ar que o usuário solta, eles são filtrados e os patógenos são eliminados, impedindo assim que o usuário emita patógenos no ambiente e talvez contaminando pessoas que não estejam utilizando o dispositivo. Eu gostaria então de agradecer a todos pela atenção, mais uma vez. E já que estamos falando de patentes, eu gostaria de deixar aqui uma frase do Albert Einstein, que diz: a imaginação é mais importante que a ciência, porque a ciência é limitada, ao passo que a imaginação abrange o mundo inteiro. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos que acompanharão esta apresentação. Meu nome é Micael e eu apresentarei uma patente voltada mais especificadamente a um dispositivo, o indicador biológico autocontido, que mensura a eficiência do processo de esterilização aplicados a diferentes dispositivos médicos. Primeiramente, vamos às referências. É uma patente proveniente da empresa Etcon, uma subsidiária da Johnson & Johnson, incorporada como uma empresa separada em 1949, para expandir e diversificar a linha de produtos da empresa. Os inventores de tal título são Ben Fryer e Yan Fang, e a data da publicação nacional, ou seja, da oficialização aí deste registro, foi em 16 de junho do ano de 2020. E a presente invenção refere-se a indicadores de esterilização biológica voltada aí a dispositivos médicos. Deixando um pouco de lado detalhes técnicos, um indicador de esterilização é um dispositivo que pode ser colocado aí juntamente a dispositivos médicos que está sendo submetido a ciclos de esterilização. Por exemplo, um indicador biológico com uma quantidade pré-determinada de micro-organismos que possuem resistência conhecida pode ser colocado em uma câmara de esterilização junto a dispositivos médicos que são submetidos a esta ação. Após esta ação, os micro-organismos do indicador biológico podem ser cultivados a fim de determinar se sobreviveram a este processo ou não. Certos indicadores biológicos são chamados de autocontidos, estes que incluem um alojamento com micro-organismos e uma fonte de crescimento, um recipiente frangível situado próximo aos mesmos. Estes indicadores podem ser submetidos à esterilização junto a dispositivos e logo após o recipiente frangível é rompido para verificar a capacidade de crescimento e presença dos organismos, a fim de autenticar se o processo foi ou não eficaz ou se é eficaz. O indicador biológico autocontido pode ser descrito brevemente como uma presença de duas ampolas, sendo que a primeira pode conter um volume, um recipiente de meio de crescimento, e a segunda ampola também pode conter um segundo volume de um próximo meio de crescimento. O dispositivo funciona de um modo que a primeira ampola seja rompida antes da segunda, o que possibilita a análise do quanto de alterações houve na fluorescência do primeiro meio de crescimento. Então, pode-se, por consequência, ser analisado as alterações da cor do segundo meio de crescimento. E, é claro, rompimento tanto da ampola 1 quanto da ampola 2 e comparação aí do quanto houve questão do crescimento dos organismos, desenvolvimento dos mesmos. Esta é uma imagem presente no descritivo do dispositivo, indicador biológico autocontido, para compreensão de como seria o mesmo, de como funcionaria o dispositivo. Agradeço a atenção de todos, inclusive do Robson, para este trabalho. Bom final de semana, fim de semana, um ótimo mês para todos e espero que a gente possa
frequentar aí a instituição brevemente de forma presencial. Obrigado. Dispositivo IORT para tratamento de radioterapia de pacientes com câncer. Dos inventores Giuseppe Felici e Máximo de Francesco. Depositante SIT. O câncer é uma doença caracterizada pela multiplicação irregular de algumas células do nosso corpo que não respondem mais ao controle fisiológico de produção celular. A reprodução celular saudável, ela provém de uma célula saudável. Ocorre a divisão celular e assim a gente vai encontrar tecidos saudáveis. Porém, evidências apontam que em todos os casos de tumores, todas as células cancerosas também provêm de uma única célula-mãe. Porém, essa célula passou por algum tipo de mutação e essa célula começa a se reproduzir de forma anormal numa progressão geométrica, originando o que conhecemos como tumor maligno. Os tratamentos mais conhecidos para o câncer são a remoção através de cirurgia e também acompanhamento de medicamentos através da quimioterapia ou através da radioterapia. Radioterapia é o uso de radiação de ionização para irradiar o tecido tumoroso e seus adjacentes, porém a mesma pode enfraquecer o corpo e até mesmo órgãos saudáveis. O IORT foi inventado para diminuir os danos concentrando a radiação em um único alvo, ao contrário do método anterior, que a radiação se espalhava por toda a sala cirúrgica. IORT significa intraoperacional radioterapia, o que quer dizer que é um aparelho feito para aplicar a radioterapia com o tecido tumoroso ainda exposto dentro de uma sala cirúrgica. Essa invenção visa diminuir a radiação exposta dentro da sala cirúrgica, focando a radiação apenas no tecido que deve ser tratado. Consiste num aparelho que compreende fonte de partículas, dispositivo de aceleração de partículas que envia um feixe de partículas no alvo através de um aplicador que também tem um filtro de dispersão para que menos danos sejam aplicados no paciente. Esse procedimento visa reduzir os danos ao paciente através da menor exposição à radiação.
Olá, eu me chamo Priscila, sou estudante de gestão hospitalar e hoje nós vamos falar sobre um procedimento realizado muitas vezes na área da saúde, que é a ressonância magnética, só que essa é portátil. Só para deixar registrado, essa informação se encontra no inpni.gov. De início, precisamos saber o que é ressonância magnética, certo? Bom, ele é um exame de diagnóstico por imagem que consegue criar imagens de alta definição dos órgãos internos através do campo magnético e tal. E para deixar mais a par do assunto, ele é muito interessante na área neurológica ou ortopédica. Esse print é da tela do registro lá no INPI, tá? Que tem o título, a prioridade, quem foi os inventores, que a gente tem Mitchell, Cedric, Hedrin e, enfim, outras pessoas, né? Como diz nos TCCs, et al. E aqui, a outra parte da tela, nós temos também a respeito do pedido, publicação, a data de fase nacional, que na verdade foi em 2019, isso é recente. E o resumo que fala sobre esse processo da ressonância magnética portátil, só que ele é de baixa intensidade, diferente do que é utilizado em ambientes hospitalares. E agora nós vamos para as imagens. Corta pra mim! Esse é uma máquina que é utilizada, que é feita a ressonância magnética, só que em ambiente hospitalar. Como vocês podem ver, ela é maior, né? Enfim, é diferente a estrutura do portátil, que logo vai ser as imagens seguidas, tá? Essa aqui é uma imagem de uma ressonância magnética realizada dentro daquela máquina. Como vocês podem ver, a perfeição da imagem, né, que aparece toda a parte do cérebro, do crânio, né, desde a parte da estrutura óssea, a sua parte, vamos dizer, mole, para ser mais fácil que vocês possam entender. E essa é a portátil, né? Ela é diferente, a estrutura dela é diferente, como a gente pode dar uma olhada assim por esta foto. E como vocês podem ver, essa parte que tem cinza no lado direito, ele é o apoio, né? Vamos dizer que é a cama que vai dar um suporte para o paciente poder ser submetido ao exame. E aqui mostra como é que ela funciona, né? Ela é portátil mesmo, elas vão poder levar onde quiser, porque tem rodinha e tal, né? Aqui vocês podem ver que esse suporte é da cama, que se linka naquele do portátil, para que a pessoa possa se firmar durante o exame. A pessoa fica assim, com a maca e aquele suporte da máquina, né? E pode ser utilizado em qualquer lugar do corpo, né? Desde os membros superiores e inferiores e até a cabeça. Bacana, né? Aqui já não é muito legal. Como a gente pode ver, a imagem, ela é um pouco, como diz lá no resumo, como ela é de baixa intensidade, né? Isso também vai prejudicar um pouco a imagem, né? Diferente da outra, a outra é muito melhor comparando com essa que quase nem dá para ver a imagem, né? E por aqui eu encerro esse vídeo. Muito obrigada, pessoal. Uma boa noite a todos e até mais. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Meu nome é Elisandra Ribeiro. Eu sou estudante de gestão hospitalar do IFSC, 6º semestre, e vou falar sobre insumos hospitalares. Eu entrei na página do INPI e pesquisei o dispositivo de coleta de sangue. Eu tenho algumas informações. O nome do inventor é Rishi Baid. O despacho foi feito a primeira vez em 2012. Depois ele foi se renovando. Eu vou abrir alguns arquivos para vocês verificar o objeto. O cliente aqui no caso é a Polymedicure Limited. Aqui acima, os pagamentos estão em dia. Houve uma renovação também ali. Eu vou abrir após esse primeiro documento.
para demonstrar do que se trata. Bem, essa patente, ela vem com a descrição bem detalhada, o desenho do projeto, dispositivo de coleta de sangue, a fase nacional 2012, foi se renovando até 2020, agora final do ano passado, para mais 10 anos. Eu achei interessante que ele tem vários detalhes, mas eu vou ler um pedaço para vocês. A invenção refere-se a um dispositivo de coleta de sangue que compreende um cubo de cânula que define uma câmara, uma cânula de entrada e uma cânula de saída, ambas sendo montadas no cubo de cânula e comunicando-se com a câmara. Uma luva fechada, montada sobre uma parte de cânula de saída disposta externamente ao cubo de cânula, e um mecanismo de ventilação que proporciona comunicação entre a câmara e o ambiente circundante. Dispositivos de coleta de sangue da espécie acima têm sido usados há muito tempo para coletar sangue de pacientes, em que os vasos dos pacientes dos quais o sangue será retirado são frequentemente um tanto pequenos e ou não visíveis. Se a ponta de cânula de entrada não estiver em comunicação com o interior do vaso sanguíneo, é provável que o procedimento de coletar sangue não seja bem sucedido e o paciente pode ser, além disso, ferido pela penetração de estruturas subjacentes delicadas. Por conseguinte, a confirmação da colocação precisa da ponta da cânula em um vaso sanguíneo é desejável para procedimentos de retirada de sangue. Eu quero retornar aqui para mostrar outro documento para vocês. Aqui fala sobre, foi a última descrição, né? Tá abrindo. Carta de patente, tem o número, né? BR 11.201.200.53949. Instituto Nacional da Propriedade Industrial, concede a presente patente, ele fala, né, de invenção, tal e tal. Ali o inventor, que é o Rishi Bide, dispositivo de coleta de sangue. Ó, o prazo de validade, ó, 10 anos, contados a partir de 15/9/2020, onde foram renovados, né? Observadas as condições legais. Aqui é as mesmas descrições que eu já li para vocês. Seria isso. Eu quero comentar que o país aqui é a Índia e foram encontrados 33 descrições desse dispositivo. Obrigada, pessoal. Até a próxima.